Oi, gente, bom dia! Sou Florian, da Aliança Empreendedora e do programa Empreender 360. E estamos hoje com a Cris Fanny para a nossa terceira edição desse momento, na ideia de compartilhar informações, eventos, destaques sobre empreendedorismo, principalmente de baixa renda e de periferia, para trocar experiências, informações, dados, para a gente sempre somar mais e pensar em novas ideias para ajudar a reduzir a desigualdade social e econômica. Nossa, tipo, já é um super... Começando bem a semana com uma meta Isso, bem segunda-feira vai lá. importante. Cris, bom dia. Bom dia, pessoal. Se pudesse se apresentar rapidinho. Maravilha, bom dia. Eu sou Cris Fanny, eu sou coordenadora de projetos aqui pela Aliança Empreendedora. Sou psicóloga, trabalho aqui na Aliança há 9 anos, trabalhando nesse processo de desmistificar esse mundo do empreendedorismo e tornar ele mais acessível para as pessoas, né, de forma geral. Então é isso aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um evento que eu participei essa semana, promovido pelo IDBR, que foi o Sim à Igualdade Racial. Então vamos falar um pouquinho desse tema importante, que é o empreendedorismo, né, o empreendedorismo negro, e pensar essa população e como que ela está representada, participando desse espaço. Que massa. E agora, Cris, me contem um pouco sobre o evento. Delícia. Então, pessoal, a gente foi convidada a participar desse evento, foi super bacana, a gente teve uma representatividade legal aqui da Aliança, conseguimos participar em alguns e foi legal pra gente poder trocar também. Então, primeiramente, né, Flor, o que você deve imaginar de bombástico de participar de um evento desse é você, primeiro, ter a oportunidade de estar sentado e participando de um evento com mais um monte de gente negra, que é algo raríssimo, né? Então, a representatividade, né, da população negra, né, da nossa população, ou empreendedores negros ainda, se a gente for segmentar em eventos, né, de decisão ou de compartilhamento de informações, ela já é ínfima, né? A gente já não está nesses espaços. Então, é realmente chocante você estar lá e ver aquele monte de gente linda, maravilhosa, inteligente, cheia de coisa interessante para falar. Então, esse é o primeiro choque, né? Chocou-me. E é um choque super positivo, né? Parabéns aí ao IDBR pela iniciativa, né, de gerar um evento como esse, que tem como objetivo o mote da campanha deles, que é o Sim à Igualdade Racial. Eu acho legal essa provocação, né, do Sim à Igualdade Racial, que me vem muito como uma chamada mesmo para nós, né, de dizer sim a essa causa, assim, que me cutuca num lugarzinho, que é aquele lugarzinho assim do eu não sou racista, que a maioria das pessoas, né, de nós, seres humanos, preferem se acomodar nesse lugar do mas poxa, não, isso não aí, sou vilão, não, né? isso aí não sou eu, isso tá acontecendo, mas não sou eu. É interessante que tem uma pesquisa de muitos anos atrás, mas que eu gosto muito dela, porque ela fala disso, acho que foi do Datafolha, inclusive, ela pesquisou, perguntou para as pessoas, né, você acha que o Brasil é um país racista? A maioria das pessoas respondeu sim, eu acho que sim, né, e perguntaram, e você é uma pessoa racista? Não. Então, 99% das pessoas responderam que não, mas responderam que sim, há racismo. Então, fica uma questão... Que pena, os entrevistados não eram bem... Não eram, pegaram a pessoa séria. Quem são, né, essas pessoas? Quem são os racistas brasileiros, né, no mundo? E aí eu trago para essa questão, e que veio também provocado por esse mote do evento, que é o primeiro passo que todos nós, né, do ecossistema podemos fazer para transformar essa situação, que é o passo do aceita que dói menos. É isso aí, gente, infelizmente a gente foi enganado, a gente é formatado numa máquina que faz com que todos nós tenhamos comportamentos racistas, que a nossa visão, a nossa forma de comunicar, de falar, traga tudo isso. Sim. Então, esse reconhecimento ajuda a gente, né, a fazer diferença. Sim, entendendo que isso, o racismo não é só violência física ou agressão verbal na rua, envolve toda uma série de comportamentos, pensamentos bem complexos, e acho que isso, entender esse conceito e reconhecer dentro de nós é bem interessante. É o primeiro passo, né? E é difícil, tá, gente? Mas vale muito a pena. É difícil porque a gente precisa reconhecer privilégios, a gente precisa se olhar, ver coisas que a gente não vai gostar muito de ver na gente. Mas é o primeiro passo e é muito importante pra gente caminhar para. E a outra coisa que esse mote me chama a atenção é que se nada for feito, nada vai mudar. Sim. Então a situação é que se a gente fosse falar em números, a gente ia ficar aqui um tempão falando, mas a maioria de vocês sabe que a população negra tem índices menores em qualidade de vida em todos os setores, né? Educação, saúde, né? Então,
reconhecer e fazer por. Porque se você não faz algo por essa causa, você está contribuindo para que ela continue e se perpetue. Então, diga sim, né? E faça isso nas suas ações cotidianas. Primeiro com essa percepção e depois com ações que você possa propor, né? Então, fica aí o super chamado, né? Para nós que trabalhamos com um ecossistema, que estamos interessados em movimentar esse ecossistema para algo diferente. E a primeira mesa, né, que o evento propôs foi falando sobre saúde financeira. Eu acho que é um tema que, quando a gente fala de empreendedorismo, ele sempre está por ali, né? E de população vulnerável também, né? Daí, juntando os dois, esse é o tema mais nobre que a gente tem. Perfeito. Começamos com essa nobreza e foi bem interessante. Algumas discussões estavam presentes nessa mesa, alguns bancos, falando de políticas que eles já têm desenvolvido para aumentar, por exemplo, o quadro interno ou de acesso, né? Porque a Bia Santos estava nessa mesa, né, participou de um evento da Aliança com a gente também, e ela trouxe uma provocação em relação a isso que a gente sabe. Tem aquele índice, né, que diz, o negro tem o crédito negado 3 vezes mais, né, no banco, mas a questão, o buraco é tão mais embaixo que o que a gente tem, na verdade, é que o empreendedor negro, ele não procura o serviço bancário como uma solução para ele. Então já é algo que ele não vai pensar na primeira vez, vai pensar em pegar um emprestado com a família, outros caminhos, mas o banco já não é para essa população algo acessível, algo que esteja, algo pensado. Então, e aí quando você pensa nesse dadinho aqui, ó, gente, ó, dá uma olhada, foca, não sei se está focando aí, mas dá uma olhada, olha, 53% da população brasileira é negra, não é brinquedo não, é a maioria, então a gente não está falando de minoria. Só que quando você pensa daí um banco que não está pensando seus serviços para 53% da população, isso não é enfraquecer a economia? Sim. É enfraquecer a economia, porque se você pensa o contrário, né, você impulsiona essa população, isso traz resultados enormes, né? Então, é de chamar a atenção, assim, da gente pensar soluções para essa população está muito além de fazer uma ação social, um cuidadinho ali, né? Poxa vida, são vítimas, né? Não é isso, gente, não estão falando disso. O Brasil é vítima disso enquanto ele não fizer ações para transformar isso. Então, tem um movimento muito interessante que eu queria falar aqui, que eu acho que é legal, assim, que me chamou a atenção de conhecer nos últimos anos, que é o movimento Black Money. Sim. Né? Assim como tem o Pink Money também e outros movimentos. Mas o Black Money, ele tem essa perspectiva, né, de entender, então, qual que é o comportamento de consumo dessa população negra que que não é minoria, como que eles, né, se comportam, consomem, né, e o que a gente tem de resultado. O Black Money, gente, essa galera, e aí, claro, o Black Money, ele tem esse objetivo também de fazer com que o dinheiro circule e fique mais nas mãos negras, né? Então, estimular também que a gente consuma produtos, né, de empreendedores negros e faça esse dinheiro girar. Veja bem, nos dados que eu consegui identificar, a gente anualmente movimenta mais de 1,5 trilhão de reais. Então, não são R$3. Não os R$3. Não, é muito mais do que isso. É muita grana, gente, é muita grana. O que significa que se a gente, mais uma vez dizendo, né, como uma proposta para o ecossistema, se a gente movimenta e faz circular, né, entre esses empreendedores, a gente tem um ganho muito grande. Isso é o valor de hoje em dia. Então, considerando todos os problemas de acesso da população negra a bancos, já é 1 trilhão. Então, se a gente ajudasse a melhorasse o acesso a serviços privados e públicos, esse número provavelmente vai pular. Com certeza. E fica a provocação, né, pra gente pensar essa mola, né, que a gente pode conseguir. Eu trouxe aqui o mote, né, do Black Money pra gente focar. Foca. Então foca lá. Se eu não me vejo, eu não compro. Então é isso aí, né? É esse olhar de pensar como essa empresa também está me pensando, né? E acho muito interessante que a maioria das empresas olha para a população negra como um nicho, né? Um mercado de nicho. E não é um mercado de nicho, né? Não, já é mais da metade, né?
da população. Já mostra que temos que focar mesmo aí, focar. E aí o que eu achei interessante, a gente teve uma palestra um momento com o Conde do Momento, Condezilla, e ele contou um pouquinho sobre a trajetória empreendedora dele, foi muito legal. Teve um outro empreendedor também que trouxe, também oriundo da mesma situação, né, vindo de favela, chefe de cozinha hoje, trabalha com a Cozinha Diamante, gente, eu esqueci certinho o nome do negócio, mas foi muito interessante ouvir as trajetórias, marcante, né, emocionante, algo que impulsiona. E legal, assim, de ouvir, por exemplo, o que o Condezilla trouxe, ele trouxe esse confronto que foi pra ele, ser um garoto de favela e de repente ele tá lá para falar com um grande empresário. Como é que fica a minha identidade, né? Como é que eu tenho que ostentar, eu não sei falar inglês, como é que eu me coloco nesse lugar, né? Que desafio, né? Sim. Mas muito interessante que ele trouxe, que ele percebeu, assim, é que as pessoas não estavam a fim de ouvir a história triste dele, e não era pela história triste que ele ia envolver essas pessoas, mas ele foi entendendo que havia um grande potencial, havia um grande valor naquilo que ele era, na proposta de onde ele vem, na proposta do trabalho dele, e que era isso, entendeu? Ele precisava focar nesse valor e trazer esse valor para conversar. Era esse valor que estava trazendo ele para esse espaço. Então ele não precisava de outros aléns para se entender nesse espaço, assim. Então eu acho que é um desafio, de fato, para nós empreendedores negros, mas que é importante a gente se colocar e entender também o valor da nossa identidade, né? E de onde, o quanto isso tem valor, né? Que é esse ponto. Também quando a gente pensa na perspectiva da grande empresa para contratar e para... eu quero que a maioria do meu quadro, né? Quero fazer uma ação, né? Porque a gente já falou, se não fizer nada, não acontece nada, né? Fazer uma ação para ter mais negros na minha empresa. Isso vai gerar valor para a empresa. Não é, a população negra, coitadinha, vamos trazer eles trabalhar que eles não dão conta sozinhos. Sim. Não é isso, né? Isso gera valor para a empresa. Existem até cálculos matemáticos que mostram que a diversidade, ela é rica, né? Na diversidade que a gente tem valor, assim. Então, a gente pensar nisso, né? Sim, me lembrou um pouco de alguns discursos que a gente escutava bastante ano passado, na época das campanhas, que era o tal de mimimi, né? Que, não, mas tudo isso é mimimi, estão se fazendo de vítima. E parecia que uma parte da população não acreditava que é isso. A população negra, por exemplo, que está passando por várias barreiras e desafios, fica ali dentro de casa esperando, né, alguma coisa acontecer. Mas quando, na verdade, estão empreendendo, estão indo atrás de soluções e se resolver, que não fica fácil porque tem mais barreiras ainda no processo, e que esse valor que a gente tem que olhar para outro ângulo. Eles não estão, né, a população negra não está só de mimimi, só se queixando, só se fazendo vítima, ao contrário, está tentando solucionar isso, e para poder ajudar a solucionar temos que, né, entender realmente quais são as dores, as necessidades dessas barreiras que tem que enfrentar para tirar e facilitar o caminho, né? Sim, perfeito. Esse é o nosso papel, né? Então é isso, assim, e algo que o Black Money e essas discussões também do evento provocaram é o quanto nós, como empreendedores negros, né, e aí fica uma palavra também para quem estiver acompanhando a gente, podemos nos provocar para trabalhar com o nosso mindset, para o nosso mindset ser um mindset cada vez mais inovador, que aí eu vou trazer uma informação aqui bem rapidinho, eu sei que a gente já passou o tempo, mas né, a gente vai voltar lá atrás, né, na história. Por que os africanos foi o povo trazido, né, para trabalhar no Brasil? Porque tinham conflitos lá, porque era um povo fraco, fácil de ser domesticado. É o que muita gente, né, o discurso fica rodando por aí. Mas na verdade, gente, é muito interessante pensar esse porquê. O porquê está baseado na tecnologia e inovação. Porque os negros, naquela época, já na África, havia universidades e havia um conhecimento no trato do campo, né, nos materiais, nas peças desse agronegócio, né, da agricultura. Havia um conhecimento muito grande nesse espaço.
Então essas pessoas vieram para cá especialmente porque tinham conhecimento e tecnologia para fazer o que, né, eles queriam fazer aqui no Brasil, com o processo da exploração. Então, esse é o nosso valor, é a nossa criatividade, a nossa tecnologia, isso está na gente, sempre esteve, né, apesar de dizerem o contrário. Então, o convite para a gente trazer isso cada vez mais à tona e nos fortificar com isso, que é tão nosso. Sim, isso é engraçado. A gente viu que estamos um pouco fora do tempo. É um tema muito interessante, tem muita coisa para falar. Então, só tentando resumir, e depois eu tenho mais uma pergunta ou duas para você. A gente falou, você trouxe bastante a questão da inclusão financeira no início, né, que foi até a primeira palestra, e agora a inovação. E é engraçado porque são informações que pesquisas que a gente leu sobre empreendedores e o microempreendedor trazem como desafios principais justamente de quem é da periferia, de quem é de baixa renda. A dificuldade em inovar, né, geralmente são empreendedores que fazem mais do mesmo, ou seja, mais do que já existe, entram no mercado já muito saturado e não necessariamente tem o conhecimento técnico ou o modelo mental, como você falou, para inovar e se destacar. E a inclusão financeira, que é, né, essa questão de gerenciar as próprias finanças, ter acesso aos serviços também que o mercado oferece mais com certas condições. Então é engraçado e bem interessante ver esse consenso, né, aparecendo esses dois temas como no centro. Sim. Eu tinha uma pergunta, Cris, sobre não os palestrantes das oficinas, e sim os participantes. Eram, na sua maioria, empreendedores, eram organizações que apoiam, era um pouco de tudo, era sociedade negra no sentido de cidadão que não empreende ainda, mas estava curioso. Você chegou a conversar com as pessoas, a ver um pouco desse perfil? Conversamos, sim. Então tinham pessoas de vários locais, estados, né? Então encontrei inclusive gente aqui do Paraná por lá. E o ecossistema estava bem diverso. Então tinham pessoas, empregadores. Então assim, teve uma grande feira, inclusive, no evento para inscrição para vagas de emprego. Então tinha algo focado na empregabilidade. Então tinham organizações, empresas mesmo, em busca de entender mais o tema, entender como é que poderiam fazer ações dentro das empresas para fomentar o acesso de empreendedores negros e fazendo cadastro. Tinha também muita gente em busca dessas vagas, então também, além de empreendedores negros, né, que também estavam presentes, tinham pessoas interessadas em vagas de emprego, então, nesse sentido também. E organizações de apoio, de interesse, assim, né, que participam da discussão, como nós, né, como aliança. Então, acho que tava bem diverso, assim, o público, né, de uma forma geral, artistas também, né, então tava bem plural. Legal. E se você resumir o evento em uma frase, uma grande conclusão. Desafios, gente, lá vem os desafios. Então, eu acho... O maior aprendizado que ficou para você? Então, eu tô aqui pensando, o que veio primeiro na minha cabeça forte foi aquilo que eu trouxe no começo, assim, que me impactou e que tem me impactado cada vez mais, essa mensagem mesmo, que se eu não faço nada, né, eu tô colaborando para que a coisa continue. Então, assim, é necessário fazer algo, sabe? Então, isso acho que essa ficou a maior bandeira para mim do evento como um todo. Sim, a igualdade racial é mais do que eu dizer, poxa, legal essa discussão que vocês estão fazendo. É fazer alguma coisa mesmo e de fato, sabe? Então, que é isso que é o motor da transformação, né? Então, é isso, é preciso mover, né, para transformar. Massa, legal. Muito obrigado, Cris. Valeu, é um tema muito interessante. Se quiserem conversar mais sobre isso, deixam um comentário pedindo, né, esse assunto. Se vocês querem falar sobre outras questões também, fiquem à vontade para compartilhar com a gente. A gente tem alguns conteúdos no Empreender 360 sobre o perfil do microempreendedor brasileiro, que traz um pouco dessas questões do empreendedor. Isso, como por exemplo que 61% da população
é negra, né? 60% dos empreendedores são negros, que também é o índice aqui da Aliança, que é uma coisa muito interessante. Aqui na Aliança, os empreendedores apoiados também negros são 60%. Não podia deixar de falar isso. Ótimo, perfeito. E tanto que uma provocação também para as organizações que estão assistindo, né? Se eles levantam essa informação, esse está muito acima, muito abaixo da média. É fazer algo, gente, isso é muito importante. Isso. E estamos à disposição. Mais uma vez, Cris, muito obrigado. Valeu, foi um prazer te receber e tomar um café com você. E a gente se vê semana que vem às 10 horas, mesmo lugar. Tchau. Tchau, tchau.